O presente evento apresenta Padaria Espiritual e suas reverberações. Liara é uma menina inteligente e curiosa de apenas 10 anos. Ela mora em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Após ouvir falar na escola sobre a padaria espiritual, chegou em casa cheia de dúvidas sobre o movimento literário. Oi, tio. Oi, Li, tá tudo bem? Como foi a aula hoje? Estou bem, sim. É engraçado o senhor perguntar isso, porque a professora estava falando na escola sobre uma tal de padaria sei lá o quê. Seria Padaria Espiritual o nome? Sim, esse é o nome. Ela explicou sobre essa agremiação literária, mas ainda fiquei com algumas dúvidas. Coincidentemente, eu estou estudando sobre esse movimento literário para um evento da faculdade. Deixa eu ligar para as minhas colegas para a gente poder te explicar e tirar suas dúvidas. Deixa eu apresentar as meninas. Essa é a Fabiana, Andréia e Estelina, minhas colegas de faculdade. Meninas, a Liara está com algumas dúvidas sobre a padaria espiritual. Vocês poderiam me ajudar a esclarecer algumas dúvidas dela? Podemos sim. Lógico. Claro. Qual seria a primeira dúvida? Eu gostaria de saber quais foram os fundadores responsáveis pelo movimento. Essa eu posso responder. Os principais fundadores da agremiação literária foram Antônio Salles, Jovino Guedes, Raimundo Teófilo de Moura, Álvaro Martins, Henrique Jorge, Lívio Barreto, Adolfo Caminha. Eram 20 ao todo. Mas como não conseguimos lembrar de todos, podemos falar dos mais importantes. Um deles, por exemplo, era Antônio Salles, porque lembro que ele foi uma das figuras mais marcantes da literatura cearense por ter fundado a Padaria Espiritual. Essa agremiação ganhou bastante visibilidade por sua forma irônica e irreverente de criticar os costumes fortalezenses da época em busca de um resgate criativo dos espaços e dos meios de cultura no Ceará. Ele foi redator do jornal O Pão, no qual exerceu o cargo de padeiro Mor, e seu nome de guerra era Moacir Jurema. Eu também lembro que o Adolfo Caminho foi um dos representantes do movimento. Ele foi um dos principais autores do naturalismo no Brasil. O padeiro Mor convidou ele para ser um dos membros da agremiação cultural e no jornal do grupo, chamado Pão. Ele escrevia a secção sabatina com o pseudônimo de Félix Guanamarino. Além disso, usava o jornal para expressar seus traços realistas e simbolistas no Ceará. Outro que a gente pode citar é o Lívio Barreto. Não sei se você conhece, mas ele foi um escritor que ajudou a fundar um importante movimento literário. Ele publicou poemas no Jornal da Agremiação, no qual usava o pseudônimo de Lucas Bizarro. Foi considerado o maior poeta simbolista do Ceará, embora tenha escrito poemas românticos e parnasianos. Além do mais, escreveu uma única obra, o livro Dolentes, sendo considerado a maior representação cearense do simbolismo. Nossa, que legal! Mas vocês sabem me informar o que eles queriam com esse movimento? Essa eu sei. O intuito de seus idealizadores, jovens, ousados e bem-humorados, era despertar na sociedade o gosto pelas artes, pelas letras e a valorização da cultura cearense. Seus membros, além de discutir a profundidade e ressaltar a importância das artes, faziam críticas aos burgueses e o seu modo de vida, ao mesmo passo que também criticavam os intelectuais cearenses por propagarem a ideologia do progresso, em busca de converter a cidade em um grande centro industrial. Nossa, tio, não sabia disso. Quer dizer que a cultura daqui estava ameaçada por causa das ideias capitalistas da época? Exatamente, Liara. Eu ainda tenho outra dúvida. Como eles pensaram de fazer a padaria espiritual? Os idealizadores decidiram produzir algo original, que valorizasse a cultura cearense e fosse porta-voz da agremiação. Assim, do forno da originalidade surgiu o Jornal da Padaria, intitulado de O Pão,
com Antônio Sales sendo um dos principais responsáveis por sua publicação. Por meio desse impresso, os padeiros buscavam alimentar o povo com a literatura e a arte. A criatividade de seus idealizadores ganhou o destaque esperado. O jornal possuía mais de 10 seções, distribuídas em 8 páginas, e seus primeiros exemplares, publicados aos domingos, foram um sucesso na sociedade do fim do século XIX. Ao total, o Pão publicou mais de 200 poesias e 60 narrativas em 36 edições, que pararam de circular quando a agremiação chegou ao seu fim. A divisão das funções eram as seguintes. O presidente seria chamado de padeiro-mor. Os 2 secretários seriam os forneiros. O tesoureiro seria conhecido como gaveta, entre outros. Alguns sócios eram chamados de amassadores. As seções eram conhecidas como fornadas e a sede da agremiação era denominada de forno. Meu Deus, que criatividade! Eu nunca ia pensar nisso. Nem eu. Além disso, foram publicados alguns capítulos dos principais livros e muitos dos trabalhos eram produzidos pelos padeiros. Esses são alguns exemplos de livros que foram editados pela padaria. Fantos, de Lopes Filho, Folclore Vargas, de Sabino Batista, Contos do Ceará, de Eduardo Saboia, Trovas do Nordeste, de Antônio Sales, Os Brilhantes, Maria Rita e Violação, de Rodolfo Teófilo, Versos e Marinhas, de Antônio de Castro e Dolentes, de Lívio Barreto. A padaria espiritual ainda é fonte de inspiração na literatura e na imprensa cearense. Depois do fim da agremiação, surgiram outros movimentos parecidos com a padaria espiritual. Essa influência permanece até hoje nos dias atuais. Ainda no âmbito da herança deixada pela padaria espiritual, podemos perceber que o periódico O Pão era um meio de comunicação entre a sociedade e os intelectuais da época, no qual compartilhavam opiniões e provocavam discussões artístico-culturais, além de dar ao público as produções literárias e artísticas da época, se tornando um grande legado para o jornalismo. Então, Li, conseguimos te ajudar? Sim, tio, entendi tudinho. Obrigado, tio e meninas, por ter ajudado. Amanhã eu vou arrasar na aula. Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela, aquela não. Pois quem se arrisca a cair no alçapão? Rua Formosa, moça bela passear.